mais um encontro aqui, onde a gente se reúne para conversar, debater, esclarecer muitas coisas a respeito de vários assuntos. O André sempre tá aqui para dar uma luz pra gente. O André é o nosso reverendo, para quem não conhece, tá? Se apresenta aí, André. O que você faz, André, além de vir aqui conversar? Eu sou só pastor, só isso que eu faço. Faz mais nada, né? Só pastor, né? Sou pai, sou esposo, sou professor, mas a atividade assim da minha vida, o meu trabalho é pastoral, ensinar, pastorear, cuidar, liderar, ensinar. E você? Eles nem sabem quem é você. Não sabe quem sou eu. Eu sou a Joyce, eu sou youtuber, eu sou aqui... o que eu sou aqui, na verdade? Aqui você é entrevistadora. Eu sou entrevistadora. Você é a problematizadora. Eu sou a pessoa que causa polêmica. Isso. Eu tô aqui pra isso, pra fazer as perguntas que vocês não podem. Daí a gente polemiza junto. A gente começou uma série semana passada a respeito do pandemônio, que é bem sugestivo o nome, por conta do que a gente tá vivendo hoje em dia, né? A pandemia e tal, foi bem sugestivo, mas a gente não tá chamando o coronavírus de demônio, tá? Não é isso que a gente tá fazendo. Se você quiser entender um pouquinho melhor, assista também o vídeo anterior, vai estar aparecendo no final desse vídeo aqui. Só você clicar nele, você vai ser redirecionado, você vai poder conferir tudo que foi falado lá. A gente falou sobre o pandemônio causado pelo dinheiro, que é uma coisa assim que pegou no coração, né? Lá no fundo, assim, pegou, tenho certeza. Mexe com a gente, né? Mexe. Quem não tem esse problema, né? E assim que a gente vai conversando aqui, a gente tenta o quê? Detectar na palavra de Deus alguns sintomas que podem ajudar a gente a perceber se a gente realmente está vivendo aquilo, se aquilo está causando um problema pra gente. E a gente fez isso com o dinheiro também. Então a gente pôde perceber alguns sintomas de que o negócio tá feio, que a gente precisa resolver isso. Então foi muito legal, eu espero que vocês acompanhem, se você ainda não tiver visto. Se você tiver visto e por acaso esqueceu, compartilha com alguém, tá? Porque é muito importante a gente espalhar essa palavra aí para chegar a mais pessoas. E hoje nós falaremos sobre qual o negócio que causa o pandemônio aí. Qual Deus falso, né? Hoje a gente quer falar sobre o pandemônio que é causado pelo amor. Pelo amor. Interessante. Como é que faz isso? Como assim? Causado pelo amor? Hoje a gente tem que... A ideia é falar e perceber que assim, o amor pode ser um falso Deus. Então a nossa vontade hoje é dizer e falar assim que o dinheiro e hoje a nossa conversa é sobre o amor, falar que o amor, ele não é tudo que a gente precisa. Porque vira e mexe, né, a vida é transformada como uma caça ao amor. Porque, você vê, o que acontece, Joyce? A sociedade, a gente vai usar um termo aqui, que eu não sei se é fácil para todo mundo acessar, mas a sociedade está secularizada. O que quer dizer secularizada? Se a gente voltar o tempo, se a gente fosse aí para uns 100 anos atrás, boa parte da sociedade, principalmente ocidental, quem é a sociedade ocidental para a gente situar? Europa, Américas, elas eram muito influenciadas pela concepção cristã do mundo. E nessa concepção cristã do mundo, Deus, a percepção de que o Criador era o centro da vida, direcionava para as pessoas o que fazer, o que não fazer. As leis, as constituições dos países foram fundadas nessa concepção. A noção de uma família estava estabelecida em Deus. Então tudo girava muito em torno do que Deus fez e do qual é o propósito de Deus para a vida. Só que houve uma série de mudanças no pensamento ocidental. E em razão disso, com a ciência, com o próprio ceticismo, com uma série de filosofias, a gente percebe que Deus foi excluído do pensamento ocidental. E na formação cultural, a gente percebe essa ausência. E isso é chamado de secularismo. É o domínio do próprio século, não agora o domínio de Deus. Em razão disso, a sociedade respira uma falta de sentido e propósito. E aí essa sociedade clama por sentido e propósito. O amor romântico, ele vem e cai nessa sociedade
como uma forma de dar para as pessoas, para o indivíduo, a sensação de eu tenho um sentido maior, eu tenho um significado, a minha vida tem um significado. Quem dá esse significado? O ser amado. Então, eu fui amado e isso me dá sentido. E aí a gente percebe, é muito legal a gente perceber isso aí. Tem uma letra de uma banda brasileira bem conhecida, Jota Quest, e ela disse assim, eu tenho suspeita aí que ela seja conhecida de quem nos assiste. Diz assim, ó, eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. E aí agora vem esses dois versos que ele traduz esse espírito de muita gente. Quero um amor maior que eu, quero um amor maior que o meu. Se você verificar quantas composições elas retratam o amor romântico como assim, a realização da vida das pessoas. Então, qual é o ponto disso? O ponto é que para muita gente, ser amado, descobrir um grande amor, vivenciar uma relação amorosa, é tudo o que elas gostariam para dar sentido à vida dela. E isso pode se tornar um falso Deus e causar um pandemônio, ou seja, causar uma confusão na vida e na estrutura da própria pessoa. Mas se a gente for ver pela sociedade, assim, aos olhos da sociedade, como um todo, se a gente for analisar a questão do amor, é muito relativo, né? Porque o que é amor para um não é amor para outro, enfim. Mas, no geral, a gente vê o amor como algo bom. Sim. Independente. E como que algo tão bom assim, como o amor, pode se tornar um ídolo? Como que a gente percebe que ele deixou de ser uma coisa boa e está se tornando aí uma coisa muito ruim? Então, assim, legal essa pergunta, porque ela ajuda a gente a perceber e a gente precisa trazer à tona, assim, quando a gente está falando de ídolo, o que é um ídolo? Ídolo é alguém alguém ou algo ou alguma coisa que promete pra gente algo que só Deus pode dar. E qual é o problema do ídolo? O ídolo, ele escraviza e não nos dá o que ele promete. Esse é o ponto. Quem serve a um ídolo é escravizado. Então, assim, quando o amor, ele se torna um ídolo, quando ele começa a não respeitar determinados limites, quando a gente, por causa do amor que a gente quer desfrutar ou que a gente quer vivenciar, a gente começa a romper com os limites adequados. Então, começa a vivenciar-se uma experiência onde aquilo que era bom, ele agora começa a pedir da gente muito mais do que a gente deveria dar. Então começa a se romper. Ou ele começa a nos obrigar a determinadas posturas que não seriam adequadas e condizentes com o que a gente deve viver. Não só isso, o amor, quando se torna um ídolo, ou quando a gente projeta ele, quando ele começa a nos alimentar dessa forma, a gente impõe àquela pessoa que a gente espera amor dela, expectativas que são esmagadoras, que ela não pode dar, que ela não pode entregar, mas a gente demanda isso dela de uma forma que sufoca a vida dessa pessoa. Então tem esses dois, mas a ideia geral, para a gente conseguir perceber, é que ele rompe com os limites do adequado, seja para a gente ou seja para a pessoa com que a gente está nessa relação de amor, de expectativa de amor. Quando você fala de amor, eu, espontaneamente da minha parte, assim, eu já penso o quê? Em namorados, em marido e mulher, enfim, nessa relação assim mais conjugal. Esse amor idólatra que a gente está falando, que é um perigo, ele está presente só nessas relações ou em outras também? Então, é bacana, ele tem uma concentração muito forte em relações, como você citou, de casamento, de namoro, e isso é terrível porque assim, essa pessoa que começa a enxergar o amor, a realização total da vida dela, ela espera, na expectativa que ela tem da pessoa, ela esmaga as pessoas que está nessa relação de amor, esperando coisa dessa pessoa que só Deus poderia dar, mas ela espera nessa pessoa. Ou ela sofre dessa pessoa abusos. Tem muitas relações que são abusivas, são violentas, são agressivas, porque
o que faz a pessoa se sujeitar é porque ela não imagina que fora daquela relação de amor ela possa viver. Então ela se condiciona a estar naquela relação. Mas curioso, Joyce, isso não é apenas de relação conjugal. Tem muitas relações de pai e filho que tá nessa questão de idolatria. Onde, por exemplo, o filho virou o Deus daquele pai. Então, assim, era a esperança da minha vida. Era o pai e a mãe ter um filho. E agora o filho chegou, meu Deus, ele é tudo. Ele é tudo, ele é tudo. Então, deposita-se nele a expectativa. E qual é o problema disso daí? Se esmaga o filho. Porque o filho, nem enquanto pequeno, nem enquanto adolescente, nem enquanto adulto, ele vai saciar isso daí. Sabe, isso é tão prejudicial que às vezes essa disfunção está presente, por exemplo, já em adultos, onde o marido, por exemplo, ama a mãe mais do que ama a própria esposa. Então você percebe ali a disfunção, porque aí ele começa a se relacionar com a mãe como sendo o absoluto da vida dele, enquanto, por exemplo, isso daí já é disfunção. Tem um teólogo da história muito conhecido, ele é conhecido como Santo Agostinho. Ele foi uma referência em teologia na antiguidade, e ele tem uma definição de amor que ajuda a gente a compreender. Ele fala assim que pecado é o amor em desordem. Então todas as relações onde elas houve desordem acerca do alvo do amor, ali está presente uma destruição de pecado, ali tem idolatria. E é curioso quando a gente pensa nisso, porque aí você vai descobrir dentro de alguns lares onde essa disfunção está acontecendo. Um exemplo clássico é a mãe que projeta no filho todos os seus anseios e desejo de ser amada. E é engraçado, por quê? Porque o filho, pelo menos enquanto pequenininho, assim, ele satisfaz a mãe nisso daí. Por quê? Porque a mãe é tudo para ele. O detalhe é o seguinte, que daí nessa relação ela começa a desvirtuar e envenenar as outras relações, porque numa perspectiva adequada, o marido deveria ser a relação mais importante da vida dela, e não o filho. Mas daí começa a gerar essa disfunção, onde agora a criança é o rei da minha vida e basta eu estar com ele, tá tudo bem. Até se o marido for embora, não tem problema. E aí você percebe um nível de disfunção. Por quê? Porque essa criança vai ser terrivelmente prejudicada se esse pai for embora. É nítido as informações de quanto é danoso para uma criança crescer sem o pai em casa. Mas quando o amor ali está vivendo essa disfunção, a família vivencia e sofre isso daí em níveis assim absurdos. Eu tenho tido chance de conversar com algumas famílias, Joyce, e às vezes eles vêm conversar e estão cheios de problema, e uma das coisas que eu tenho dado como um presente para eles, falo assim, olha, uma relação benéfica, onde o amor ele tá na ordem adequada aqui, deveria fazer com que o casal se amasse mais do que tudo. E daí as pessoas, poxa, eu não vejo sentido. Eu falo assim, olha, conta uma coisa para mim, essa criança só nasceu porque vocês se amaram antes dela ter chegado ao mundo. E outra coisa, essa criança, se tudo correr conforme a naturalidade, conforme o previsto, vai ser muito bom que um dia ela saia dessa casa. Depois que ela sair dessa casa, quem vai ficar? Os dois que estavam antes dela. Então, antes da criança chegar, já tinha uma relação de amor. E um dia essa criança vai embora. E o que vai permanecer? Aquela relação que deu estrutura para essa criança chegar e ir embora. Só que, infelizmente, quando essa relação está disfuncional, a criança chega e o casal, eles esquecem que eles são prioridade um para o outro. E aí começa a dedicar-se para essa criança. Então tem sim, Joyce. Infelizmente, não é só na relação conjugal. Há muitas idolatrias, há muitas expectativas aí de solução. Mães que colocam no filho assim, ele é a minha vida. E daí ele fala assim, poxa, como isso pode ser constatado, André? Como que isso pode ser percebido? Quer ver, Joyce? É ruim agora de falar isso daqui, mas talvez algumas pessoas... Fala. Né? Tem que falar, não pode falar, não sou eu mesmo a falar. Eu acho que tem que falar. Você sabe, Joyce, a gente está sofrendo uma pandemia.
E entre outras coisas, com relação a vida de todos nós está em risco. É evidente que a gente quer acreditar que existe um grupo de maior risco, a gente sabe que se tiver algumas comorbidades, alguns problemas de saúde, problematiza ainda mais a gravidade do problema. Todavia, é terrível a gente chegar a algumas conclusões nesse tempo, que algumas mães ou esposo, ou marido ou mulher, falar assim, ó, se tal pessoa morrer, a minha vida acabou. O que essa fala esconde? Essa fala esconde o seguinte, a minha vida está centrada nessa pessoa, no amor que eu desfruto e conecto com essa pessoa. Se essa pessoa não existir mais, não tenho mais por que viver. Sabe o que isso revela? Essa pessoa é tudo para mim. É tudo. É tudo. Agora, deixa eu dizer. Qualquer ser humano que se torna tudo para mim, ele se tornou Deus. E terrível. Coitado desse ser humano. Coitado desse ser humano, porque eu dou expectativas e esmago ele com as minhas expectativas, mas não somente isso. Às vezes eu me sujeito a cada loucura, abusos, opressão, por causa desse ser humano que se tornou meu Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Ele pensou que ia ser terrível. Você não imaginou que ia ser tanto, né? Mas olha, embora faça muito sentido tudo que você falou, faça total sentido, para não ficar só nas suas palavras, se a gente se voltar para a Bíblia, Exato. Ela vai fazer a gente perceber essas nossas disfunções amorosas, ela vai ajudar a gente a perceber isso. Vai ajudar. A Bíblia ajuda a gente com muita coisa. A Bíblia não tem personagens assim que ela protege, né? O único personagem que ela mostra que ele é perfeito, maravilhoso e tudo pra gente é Deus. O restante dos personagens é tudo meia boca igual a gente mesmo. E isso é maravilhoso, porque daí você descobre que não é para falar de um jeito que a gente tem que viver para alcançar Deus. Não é só sobre isso. A Bíblia está falando como Deus vem nos alcançar. Ela conta, quando a gente descobre, assim, lá no início da Bíblia, o que ela começou a nos contar, descobre que Deus, ele chamou um sujeito chamado Abraão e diz para esse Abraão que através das gerações dos descendentes dele, ele traria o Messias para resolver o problema do mundo. E aí, depois, em cada geração, ele escolhia uma determinada pessoa que daria continuidade a essa promessa para a chegada do descendente. Então, depois do Abraão veio Isaac, depois do Isaac veio Jacó. Mas, assim, quando foi para Deus escolher o Jacó, dos filhos de Isaac nasceram dois, o Esaú e o Jacó. E aí começa uma historinha que ajuda a gente a entender um monte de coisa sobre esses problemas do amor. O Isaac, ele fez um negócio ruim. Ele idolatrou um dos filhos. O amor começou a viver de forma disfuncional. Por quê? Porque ele gostava muito do tal do Esaú, mas Deus tinha escolhido o Jacó. Só que amor disfuncional faz isso, faz a gente não ligar para o que Deus está dizendo e a gente se entrega ao que a gente está fazendo. Então já vem um problema de família. Quando chegou na hora, o Isaac estava para morrer e na hora de ele abençoar, ele, em vez de chamar aquele que Deus tinha escolhido, ele decidiu abençoar o queridinho dele. E aí esse já começou o problema ali. Só que o Jacó, percebendo que isso ia acontecer, junto com a mãe dele, decidiram enganar o pai, que já estava velhinho e estava cego. E assumiu a bênção ali. Consequência disso, o irmão ficou sabendo e o irmão quis matar. Ele precisou fugir. Aí ele foge, e ele foge com uma série de crises. Quais crises? Quem amava ele dentro da casa do jeito que ele queria era a mãe. O pai não amava ele. Ele chega numa região distante da família da mãe dele, e ali ele, logo que chega, ele é acolhido por um tio aí de segundo grau dele, e se empolga, e o tio começa a ver que ele tem habilidade de trabalho. Só que nesse meio tempo ele se encanta por uma moça chamada Raquel, filha de um tal de Labão. E aí, Joyce, assim, ele se perde. Você percebe assim que aquela ânsia de ser amado pelo pai e não ter mais o amor da mãe faz com que ele encontre nessa mulher tudo para a vida dele. Esse Labão chama ele para trabalhar e fala assim: você fica aqui para trabalhar comigo. O que você quer de salário? Ele diz assim, uma coisa impensada assim pra gente, né? O meu salário é um só. Qual? Raquel, quer casar com essa mulher aí, que é sua filha.
Aí o camarada assim, é um bom negócio, então é o seguinte, você faz o seguinte, você trabalha aí 7 anos por ela. 7 anos de trabalho. Gente, assim, Joyce, o tempo que eu tenho de casada, só pra mesmo para aquela cultura, assim, a gente tem que pensar o seguinte, isso a gente tá falando de tempos muito antigos. Naquele tempo antigo, por mais que a gente olhe com amor romântico agora e queira interpretar essa história, não era assim que eram feitos os casamentos. Os casamentos eram muito por questões de status, família que juntava família, era baseado assim, não era esse achei o príncipe encantado. Só que esse camarada tava com um sério problema de amor. E ele colocou nessa Raquel assim, achei a solução para os meus problemas. E aí ele age como um viciado, porque um viciado faz isso, ele não pensa nas consequências e ele emplacou os 7 anos de trabalho ali como se fosse fichinha. Porque tem gente que olha e fala assim, nossa, que amor. Não, isso é disfuncional. Eu sempre olhei e eu falei, gente, que amor é esse? Isso é disfuncional, não tinha parâmetro para a época aquilo dali. E daí você percebe o nível da disfunção pelas consequências que vem na sequência. Por quê? Porque o pai da moça, muito esperto, quando chega o dia perto do casamento, o rapaz chega e fala para ele assim, você me entrega logo a sua filha. E eles fazem uma festa. E daí, dá-lhe festa, dá-lhe bebida, não tinha luz elétrica, não tinha luz à noite. Tinha DJ. O rapaz vai para a tenda e acha ali que está na tenda e que é casado com a tal da Raquel. Quando ele acorda de manhã, não está a Raquel com ele. O que está é a filha mais velha, chamada Lia. E daí você pensa assim, mas o que aconteceu? E ele vai conversar com o Labão, o pai da Raquel. O que aconteceu? Eu trabalhei 7 anos por causa da Raquel e você me entrega a Lia. E aí ele fala assim, não, aqui não é o costume nosso entregar a filha mais nova, sem ter antes casado a mais velha. Você trabalhou 7 anos e estou te entregando a mais velha. Ele falou, não, mas eu quero aqui eu trabalhei os 7 anos, eu quero ela que eu amo. E aí o texto fala que essa filha mais velha, ela não tinha a gente consegue interpretar que ela não tinha uma aparência tão glamourosa quanto a irmã mais nova. E é bem provável que é por isso que o tal do Labão empurrou ela para Jacó. E aí o Labão fala para o Jacó assim, tem problema não. Trabalha mais 7 anos e eu te entrego a Raquel. E o camarada topa. Ele falou, não, então tá bom, resolvido. 14 anos por causa de um amor. Aí você fala assim, não, é muito amor. Não. Isso ali, o Jacó começou a vivenciar aquela experiência assim, eu encontrei o meu Deus, essa mulher vai ser a solução para a minha vida. E aí, Joyce, isso dá tantos problemas, porque daí, assim, ele não precisou esperar mais 7 anos, já foi entregue Raquel para ele, e ele ficou ali com as duas, mas ali com essa dívida de trabalhar 7 anos. E aí, os problemas são tão sérios, e aí começa a envolver não só agora a Raquel, porque a maneira como o Jacó lida com a Raquel, respinga no tratamento snob e desprezível que ele dá para essa outra mulher, que era sua esposa também, e sobretudo para os filhos. Ele dá uma preferência para os filhos de Raquel que envenena toda a família e tem problemas trágicos, alguns você sabe, e vai desembocar até na história lá do José, da traição, só rolo nessa família por causa dessa disfunção. Mas é terrível a gente perceber que esse problema não foi gerado só nele. O problema da necessidade de ser amado também é percebido na atitude da Lia. E aí eu queria que a gente lesse um texto da Bíblia. Isso tudo dá para ser conhecido ali em Gênesis capítulo 29. E a gente vai ler esse texto a partir do verso 32, que mostra para a gente o que a necessidade de amor faz com as pessoas. Olha o vício e as posturas malucas de Jacó por causa do amor de Raquel, mas olha agora as posturas da própria Lia, que agora quer ser vista e quer ser amada por esse tal de Jacó. Diz assim, verso 32, Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Pensa bem, era uma sociedade que ter filhos era uma coisa muito importante, era celebração de vida e era algo muito significativo. E assim, o que ela está pensando? Poxa, eu vou dar filho para ele. Se ele não me ama porque ele não gosta de mim, eu não sou tão bela quanto a minha irmã, pelo menos ele vai me amar
se eu der um filho para ele. Se eu der um filho para ele, ele vai passar a me amar. Porque essa é a postura de quem coloca no amor todas as suas opções. Ele começa a se entregar e fazer sacrifício porque tudo que ele deseja na vida é ser amado. Então eu vou fazer tudo o que eu precisar. Eu vou me sujeitar, eu vou me submeter, eu vou me escravizar. Porque é isso que um ídolo faz com a gente. Não para por aí. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Sim. Ele continuou casado com ela durante os 7 anos para casar com a outra. Não, logo em seguida ele casou com a Lia e logo em seguida o tio já entregou a Raquel para ele. Então ele ficou com as duas. Só que agora ele tinha uma dívida de mais 7 anos para pagar. Que ótimo! É um pouquinho pior do que a gente pensava. Terrível, terrível. Tá bom. Olha só, aí agora a gente está falando dos problemas da Lia, né? Uhum. Verso 32 diz que ela teve um filho. Agora ela foi para o segundo filho. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este pelo que chamou Simeão. Ela ainda tinha essa expectativa. Ele vai olhar para mim. Ele não olhou para mim porque eu tinha um filho. Agora ele vai olhar para mim porque eu tenho 2 filhos dele. Eu me entreguei. Eu preciso ser amada por esse homem. Essa é a minha salvação. Olha o verso 34 para intensificar a crise. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Olha, imagina, Joyce, uma vida está correndo lado a lado com um camarada e eu tenho uma expectativa só: um dia eu vou ser redimido. É essa postura. Assim como Jacó visualizou Raquel como a esperança da redenção dele, agora Lia visualiza Jacó como uma esperança. E aí eu faço tudo, porque se é um Deus para mim, eu vou fazer o que for necessário. Nesse contexto aqui, essa era das grandes entregas que uma mulher podia dar para um homem. Eu vou dar filho para ele, ele vai me amar. Ele vai me amar, eu espero que ele me ame. E aí qual é a virada? O texto vai mostrando que ela conhecia o Senhor. Ela está percebendo assim que, poxa, para mim ter filho, eu estou tendo filho porque o Senhor está me dando. Até aqui ela está entendendo bem. Alguma coisa de boa nessa história. O detalhe é que ela não está entendendo direito ainda, é que Deus não está dando filho para ela necessariamente porque Ele vai solucionar os problemas dela dando filho para ela. Por quê? Porque a solução para os problemas dela de amor é um só. É o próprio Deus. E aí a chave vira. E aí a história, assim, a gente poderia dizer que ela tem uma reviravolta, pelo menos na vida de Lia, da seguinte forma. Verso 35. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Eu quero chamar a atenção aqui. Nesse quarto filho, ela não faz mais menção ao marido, não faz mais menção ao filho como a solução para os problemas dela. O desprezo, nem nada. Nada de desprezo, nada de marido vai me olhar. Ela esqueceu. Parece que houve uma solução. E houve mesmo. Porque aqui o texto termina assim: ó, desta vez louvarei o Senhor. O caminho e a peregrinação da Lia, ele se encerra e ele fica finalizado aqui, olha, eu vou parar de esperar que esse homem seja a solução para o meu problema de amor, porque o meu problema de amor é um Deus, e só tem um ser nesse mundo que vai solucionar as expectativas de amor que eu tenho, não é Jacó, eu encontrei, é o Senhor que tem me dado filho e mostrado para mim, agora eu o louvarei. E ela encontra a resposta, e essa é a resposta para todos nós. Ninguém. É um peso demais num ser humano deixar esse peso sobre ele. Sabe, quando a gente volta, Joyce, para a história de Jacó, tem uma coisa assim terrível. E é bom a gente lembrar, toda promessa de um ídolo, ela é falsa. Tudo que a gente coloca no nosso coração com expectativas assim de isso vai resolver o problema da minha vida, é sempre uma frustração. Tem um escritor que ele fez um comentário com todo respeito a Lia, mas fazendo a analogia entre essa situação de Raquel e Lia, ele fala assim, olha, o Jacó foi para a cama esperando encontrar Raquel,
mas no dia seguinte vai ser sempre Lia. Sabe, é a ilustração de todas as nossas expectativas em algo que não é Deus, quando a gente torna esse algo, imaginando que ele vai solucionar os nossos problemas mais íntimos, o problema vai ser sempre esse. A gente sempre vai acordar no dia seguinte, nessa experiência, seja com o dinheiro, como a gente conversou semana passada, seja com o amor, com a seguinte sensação: não era a Raquel, é Lia de novo. Por quê? Porque ninguém, a não ser uma pessoa só, pode dar satisfação para o nosso coração. Profundo. Mas eu tô em choque, eu tô de cara com tanta coisa ruim, errada que tava acontecendo nessa história. Porque já começa com Jacó idolatrando Raquel. Aí o pai de Raquel, sacana como foi, pega e prometeu que seria Raquel, né? Aí no último dia fala, não, vai ser Lia. E daí a coitada da Lia jogada ali também, tipo, porque a Lia não teve culpa, né? Se a gente for parar pra pensar, ela simplesmente foi jogada ali no meio e falou, é você mesmo. Foi jogada num casamento onde ela não era amada, desde sempre. Sim. Sofreu um monte por isso. Foi lá arrumando a penca de filho pra ver se resolvia. Até que finalmente aconteceu algo de bom, né? Meu Deus, cara. Mas isso foi o quê? Levou muito tempo, né? Foram anos e anos. Porque falando assim, parece que foi tipo foi assim, não, foi um filho atrás do outro, tal, pronto, resolveu o problema. Foi anos e anos, né? Gente, de muita que dor, terrível. de muito sofrimento, de muito descompasso. E diga-se de passagem que até esse momento ainda, né, por muitos anos aí, o Jacó deixou essa idolatria envenenar a família dele. E como se a gente olhar pra isso, a gente não quer, né, replicar isso na nossa vida, né? Não quer, né? Como que a gente faz pra evitar isso nas nossas relações amorosas? Esse tipo de colapso, esse tipo de apocalipse amoroso aí? Então, acho que o cuidado é esse, Joyce. A gente tem uma medida certa da gente lidar com o amor nas nossas relações, né? Primeiro, eu queria fazer uma ressalva antes de responder isso aqui. Tem gente que talvez nos ouça, não sei se vai chegar até essas pessoas, né? Mas que talvez estão com o coração assim, olha, é por isso que eu não me entrego a amor nenhum. Alimentando assim, ó, eu não quero ser o escravo do amor, então por isso que eu não me entrego ao amor. Mas o que essa pessoa não percebe é que ela é tão escravo como quem faz tudo por amor. Quando ela diz assim, ó, eu não vou entrar em nenhuma relação de amor porque eu não quero ser escravo, ela já mostra quão escravo ela está sendo. Mas por outro lado, quem vive numa relação de amor e fala assim, ó, eu vou fazer tudo que for preciso por causa dessa relação, pronto, ela já está sendo escravo. Porque a única pessoa que a gente deve falar assim, ó, eu vou fazer tudo que for preciso para você, é para Deus. Se você diz isso para uma relação amorosa, pronto, tá nítido ali que tem escravidão, que tem idolatria. Então, a gente precisa enxergar nas nossas relações se os limites do adequado está sendo respeitado. Sabe, Joyce, esses dias eu em conversa com uma família aqui da cidade que veio de outra região, uma moça, ela contou para mim que ela estava tentando ajudar uma irmã dela que está numa relação onde a irmã dela é espancada há um bom tempo já pelo marido. E aí a moça tem muita dificuldade em sair dessa relação. Isso ilustra bem, eu acho que existem muitos casos que só mudam os personagens, mas a realidade de exploração e opressão é grande. E aí, eu fiz aquela questão, poxa, por que ela não saiu de lá já faz tempo? Daí a moça disse assim, é porque ela gosta muito dele. Peraí, que relação é essa? Onde o amor pelo outro me condiciona a ser explorado, a ser ultrajado, a ser desrespeitado. Em nome desse amor, só tem uma coisa acontecendo aí. Tem uma idolatria, tem algo presente que está sufocando. Então, esse é um ponto. Se uma relação é de exploração, é de dominação, é de violência, tem ídolo aí. Precisa ser rompido esse negócio. Mas tem um outro problema muito comum e a gente precisa estar tendo cuidado. Quando nas relações de amor que eu tenho com um outro, né, tenho com a minha esposa, se eu espero dela coisas que só Deus pode me dar, eu estou colocando
para ela um fardo e um peso de expectativa que esmaga e envenena essa relação, porque essa relação nunca vai ser satisfatória, nunca tá bem, tá sempre aquém. Eu sempre tô pedindo, poxa, porque você não me ama, porque você não tem gestos assim, porque você não faz isso para mim, porque você não faz isso para mim. Por quê? Porque a ânsia do meu coração é gigante, eu não posso depositar sobre ela isso, não posso depositar sobre ela isso, nem sobre os meus filhos, porque para alguns assim, olha, sem o amor do meu filho eu morro. Então eu quero dizer em outras palavras, meu filho não pode ficar longe de mim. Nunca. Meu filho, e aí quantas mães fazem essa manobra, né? Ficam cultivando, minando as relações do filho ou da filha, ou mostrando que eles são muito impotentes e eles não podem sair. Por quê? Porque eu quero eles perto. Poxa, isso é sobrecarregar a pessoa de um fardo que ela não consegue carregar. É doentio, né? Doentio. E aí que tá. Quando eu deixo o amor virar um ídolo, ele envenena. E mal eu percebo que eu faço isso com as pessoas ou faço isso comigo. Então, esse é um alerta pra gente. Você aí, né, doido atrás de um amor, não imaginava que poderia ser tão problemático assim. Você tem mais algum adendo antes da gente finalizar? Eu queria chamar a atenção, e eu vou pedir pro Alisson projetar pra gente o último versículo que a gente leu sobre a historinha da Lia, porque ele é fantástico. Ele diz assim, ó, engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Por que eu estou chamando a atenção para o nome do último filho de Lia? Porque assim, quando você descobre a história bíblica, você fala assim, dessa geração dos filhos de Jacó, quem foi escolhido para ser aquele que iria liderar e ser parte da linhagem do Messias? Não foram nenhum dos brilhantes filhos de Raquel. Raquel teve 2 filhos, José, famoso José, e o Benjamim. Não foram nenhum dos 2. Quem foi então? Foi o filho da mal amada Lia. Jesus é conhecido, talvez alguns lembrem disso, como o leão da tribo de Judá. E o que isso é sinalizador para a gente? O Deus da Bíblia, Joyce, ele é sobretudo o Deus das mal amadas. Sabe, talvez alguma das pessoas que nos assistam, ou se não, alguma das pessoas que a gente conhece, você deve saber de quantas pessoas lutam porque ainda não encontraram um par romântico para a vida, que vivem sozinhos. Talvez alguns estão aqui ouvindo e foram abandonados por um par romântico, foi abandonado pelo marido, pela esposa, foi traído, foi deixado de lado, estão sozinhos e vivem no cativeiro de falar assim, ó, a minha vida nunca vai ser especial porque eu não fui amado. Eu não tenho ninguém para caminhar do meu lado. Tem maridos e esposas também desfrutando assim, poxa, eu tô aqui na pandemia, eu tô aqui agora mais tempo com meu marido, mais tempo com a minha esposa e curiosamente não estou tão feliz porque essa pessoa não me ama quanto eu acho que ela deveria. Ela não me dá tudo que eu preciso. Qual é o ponto? O que essa história conta pra gente? Que o nosso verdadeiro amor, o verdadeiro esposo que a Lia procurava não é a Jacó. O verdadeiro esposo é Deus, é o pai de Jesus, é o leão da tribo de Judá. Essa mulher foi agraciada e Deus colocou ela na genealogia do Senhor Jesus Cristo, para mostrar assim para todos os mal amados que no fundo, a noiva que procuramos, o noivo que procuramos, o marido que procuramos, a esposa que procuramos, não é esse que está do lado da gente, é Deus. O verdadeiro amor não é o do meu filho. Quantas mulheres assim, poxa vida, o meu filho não me ama, ou quantos filhos ou filhas que sofrem demais, falam assim, o meu pai não me amou direito, a minha mãe não me ama tanto, a minha mãe ama mais o meu irmão, a minha mãe ama mais o fulano, e sofrem agonias porque precisam de um amor que ninguém pode dar, que ninguém nunca vai conseguir dar. Por quê? Porque esse amor todo que a gente procura em tantas pessoas, ele só vem de um lugar, Deus. E aí que é fantástico, a Lia encontrou esse amor, ela falou assim, ó, agora louvarei o Senhor. O que esse texto está dizendo? Ela encontrou a fonte do amor verdadeiro e louvou o Senhor, e curiosamente naquele momento Deus faz um negócio fantástico, porque ali dá para ela Judá,
que seria da linhagem do Messias, mostrando assim, a salvação está naquele que um dia, é digno de passagem assim, se a gente acha que a Lia é mal amada, que o Jacó é mal amado, teve um mais mal amado que todos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia diz que quando ele foi preso, todos os seus amigos o deixaram. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, até o próprio Pai, ele disse assim, Deus meu, por que me desamparou? Aí você fala, por que Jesus foi esse ser tão mal amado assim? Ele foi tão mal amado para que nós pudéssemos receber o amor do Pai. E outra, para mostrar para a gente assim, ó, eu fui mal amado para que você fosse amado, porque eu te amo. Essa é a mensagem gloriosa do Evangelho e é só isso, Joyce, que pode colocar todos os nossos amores em ordem. E aí vem uma sugestão, aqueles que estão fechados, falando assim, ó, eu não vou me entregar a amor nenhum, não, se entregue ao amor de Deus, que daí você pode sim ter uma relação de amor sem ter medo por amor. E aqueles que estão sofrendo agora, sobrecarregados, escravizados por amor, se entregam ao amor de Deus, que daí você não vai ter medo de dizer para aqueles que abusam de você, parou por aqui. Eu não posso sofrer isso, porque agora eu já tenho o amor de Deus. É o Evangelho, é Jesus que é a solução para os nossos amores. Gente, que coisa mais linda, né? Pelo menos o André deu aquela maciada assim no final, porque foi punk hoje, né? Mas isso é uma coisa assim que a gente olha, eu brinquei e falei, nossa, que lindo. E muita gente pode pensar assim, né? Fala, nossa, que lindo, né? As palavras que ele disse. Fecha ali o negocinho, desliga. Pô, deixa eu voltar para minha vida normal aqui. Porque para isso gerar transformação na gente, para isso realmente fazer parte da nossa vida, a gente tem que pedir para Deus, né? A gente tem que pedir muito para Deus, porque é um negócio complicado, é um negócio que não é tão fácil assim quanto falar. Eu acho que o ponto é que não depende dos nossos esforços, a gente tem que lembrar disso, Joyce, mas depende da nossa rendição. Então é o seguinte, quem está ouvindo isso agora e constatando assim, olha, meus amores estão disfuncionais, ou eu não me sinto amado, ou, por exemplo, eu me escravizo para ser amado, ou eu gero expectativas absurdas nas pessoas por causa do amor, que eu deveria esperar só de Deus, é chegar até Deus e falar assim, olha, eu ainda não te tratei como a fonte maior do meu amor, e eu preciso fazer isso. Essa pessoa que está nos ouvindo, nós que estamos meditando sobre isso, precisamos ter esse exercício, ir para Deus e falar assim, olha, o Senhor precisa ser a fonte maior do meu amor, para eu não escravizar as pessoas e para eu não ser escravo delas, porque eu preciso de amor. Esse é um ponto, Joyce. A música do Jota Quest, ela é um grito de todo o coração, eu quero um amor maior. Eu quero um amor maior, eu quero um amor maior que eu. Uhum. E esse não é um grito do compositor, esse é um grito, a gente gosta dessa música porque ela traduz algo que a gente não consegue falar, a gente precisa disso. Então a gente precisa ser honesto com essa nossa necessidade. Quem foge do amor também precisa, só está fugindo porque tem medo. Então precisa, mas chegar para quem vai solucionar esse problema? Deus. Então assim, o que eu faço? Eu não faço nada, eu preciso só falar com ele. Falar assim, ó, o Senhor precisa me resgata e me dá do seu amor. É isso. E a boa notícia, Deus tem esse amor para dar. A cruz de Jesus entregue foi por isso, foi porque Deus nos ama. Então assim, quem se sente Lia mal amado, ou quem se sente Jacó doido, fazendo coisas loucas por causa de amor, sendo um viciado, pode encontrar no Salvador Jesus essa esperança. É só crer e se render. É isso que a gente vai fazer agora, a gente vai falar com ele. Você já tem a sua lição de casa, a gente já tem também, então vamos colocar em prática isso. Você ora pra gente? Ora, Senhor Deus, eu preciso ser amado, Senhor. Eu preciso de mais. Nós queremos confessar isso aqui. Nós precisamos ser amados. Quem está aqui junto com a gente, virtualmente, de forma remota, assistindo esse vídeo, também precisa ser amado. Talvez está concordando com essa oração, como precisamos ser amados. Deus, e a gente se engana que esse amor tão grande que a gente precisa sentir vai vir do filho, da filha, do esposo, da esposa. Mentira, é mentira. A gente judia, a gente massacra as pessoas quando a gente coloca nelas essa expectativa. Nós somos, Senhor, escravos
quando a gente imagina que o amor das pessoas, Senhor, precisa, Senhor Deus, esse amor das pessoas é o que vai nos salvar, e às vezes a gente se submete a coisas horríveis para ser amado. Senhor, então nos ajuda, nos socorre, porque no fundo, o que a tua palavra diz, tanto Lia, quanto Jacó, quanto nós, o que precisamos é ser amados por ti. É o Senhor que é a nossa esperança, é o Senhor que é a solução do nosso coração. Então a gente confessa isso e pede ao Senhor, dá-nos desse teu amor. Revela, Senhor, o poder do amor do Senhor que foi mostrado na cruz, para que a gente desfrute dele, para que a gente se realize nele e ele nos basta, Senhor, para que as nossas relações amorosas não sejam disfuncionais. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Olha só, já vai aparecer uma imagem pequenininha aí na tela, é só você clicar nela que você vai conseguir ver o que a gente conversou na semana passada, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém. Beijo pra vocês. Tchau.